Se você chegou até aqui, é provável que esteja carregando uma pergunta que pesa na alma. Um nó no peito que aperta e desorienta. Talvez você já tenha se pegado murmurando para si mesma, em um momento de exaustão. Por que eu? Por que sempre eu? Por que de novo? É a pergunta que ecoa quando o amor, aquele que prometia ser porto seguro e fonte de alegria, se transforma novamente em palco de dor, desrespeito e abuso. Você não está sozinha. Milhares de mulheres, em silêncio ou em desespero, compartilham essa mesma indagação. Como é possível que o caminho da nossa infância, com suas dores, suas ausências e suas marcas tão profundas, continue a ditar o roteiro dos nossos relacionamentos adultos, nos levando para os braços de quem nos machuca? Quero que você saiba, antes de tudo, isso não é uma falha sua. Não é um sinal de fraqueza, nem uma punição divina. É uma dança complexa, intrincada, muitas vezes totalmente inconsciente, tecida nas profundezas da sua alma. E é exatamente aí, nessas profundezas, que a psicologia analítica de Carl Gustav Jung nos convida a mergulhar, oferecendo uma luz poderosa para entender essa coreografia invisível, que por vezes nos arrasta para repetições dolorosas. Jung nos convida a ir além da superfície, a olhar para o nosso inconsciente, aquele vasto oceano de memórias, instintos e energias que operam sob a superfície da nossa consciência, mas que, paradoxalmente, movem grande parte das nossas vidas e escolhas. As marcas invisíveis da infância, nossos complexos, o ímã emocional. Imagine sua infância não apenas como um período de tempo, mas como um terreno fértil, o jardim primordial, onde as primeiras sementes da sua personalidade foram lançadas e começaram a brotar. Se esse jardim foi nutrido com amor incondicional, segurança, respeito e validação, suas raízes se aprofundaram, fortes e resilientes. Mas e se esse terreno foi árido? Se houve negligência, críticas constantes, gritos, medo, abandono ou a ausência crônica de um afeto seguro e previsível? Essas experiências dolorosas não desaparecem como por encanto. Elas não se dissolvem no ar. Elas se transformam em marcas invisíveis, em cicatrizes na alma que Jung chamou de complexos. Um complexo não é apenas uma lembrança ruim. Ele é um bolsão de energia psíquica, uma personalidade menor dentro de você, carregada de memórias, emoções intensas e pensamentos todos com uma mesma tonalidade emocional, geralmente traumática. Pense nisso. Se seu pai, figura essencial na formação da sua identidade e da sua relação com o masculino, foi ausente, crítico ou, pior ainda, abusivo, você pode ter desenvolvido o que chamamos de um complexo paterno negativo. Se sua mãe, seu primeiro universo de segurança e afeto, não pôde te proteger, ou se as necessidades dela a impediam de te amar plenamente, um complexo materno, com feridas profundas, pode ter se enraizado em seu ser. E o que esses complexos fazem? Eles agem como um imã emocional, invisível e poderoso. Eles nos puxam, como uma força quase magnética, para o que é familiar, mesmo que o familiar seja doloroso e disfuncional. Inconscientemente, você pode se sentir atraída por parceiros que, de alguma forma, ecoam ou reencenam a dinâmica original de suas feridas. Não porque você queira sofrer, jamais, mas porque sua alma, em sua sabedoria profunda e muitas vezes confusa, pode estar tentando desesperadamente resolver aquele trauma original. É como se no fundo do seu ser, uma voz sussurrasse: talvez desta vez eu consiga fazer diferente. Talvez desta vez eu prove meu valor.
Talvez desta vez eu ganhe o amor que não tive lá atrás. Mas na maioria das vezes, o que encontramos é apenas a repetição do roteiro, com novos atores, novos cenários, mas a mesma dor insidiosa, a mesma sensação de vazio ou desvalorização. Os complexos são mestres na arte da repetição, buscando a todo custo expressar-se e serem reconhecidos. O homem interior, seu ânimo ferido, a bússola que se desvia. Para nós, mulheres, Jung nos presenteou com a compreensão de um arquétipo fascinante e poderoso que reside em nosso interior. O ânimos. Pense nele como seu homem interior, a parte da sua psique que representa as qualidades masculinas, a ação, a razão, o propósito, a capacidade de discernimento e, crucialmente, a forma como você se relaciona com o mundo masculino externo e com seu próprio poder de agir no mundo. Ele é sua bússola interna para a assertividade, a lógica e a capacidade de fazer escolhas autônomas. Mas e se as primeiras figuras masculinas da sua vida, seu pai, seus irmãos, figuras de autoridade, professores, foram fontes de dor, de críticas destrutivas, de abandono ou de uma presença dominante e abusiva? O que acontece com essa bússola interna? O que acontece com esse homem interior que deveria ser seu guia e protetor? Ele pode se desenvolver de forma negativa ou possessa. É como se essa parte interna, que deveria ser sua força e discernimento, estivesse contaminada pela mágoa, pela desconfiança profunda e por feridas não cicatrizadas. E essa contaminação tem um poder imenso. Ela se projeta. Você pode se sentir de forma quase inexplicável, atraída por homens que espelham essa imagem interna, distorcida e ferida, do masculino. Você reconhece algo neles? Uma força, um mistério, uma familiaridade. Mas essa familiaridade carrega consigo a sombra da dominação, da crítica, do controle excessivo ou da desvalorização. Perceba os ecos. Você se sente frequentemente invalidada, ignorada em suas opiniões e sentimentos? Uma voz interna, implacável e cruel, critica cada passo que você dá, como se um juiz interno te cobrasse e te diminuísse incessantemente? Essa pode ser a manifestação de um ânimos ferido, que ao invés de ser seu aliado, se tornou seu carrasco interno, ou te leva a buscar no exterior aquilo que ele não conseguiu desenvolver de forma saudável no seu interior. É o homem interno, ainda em busca de sua própria integridade, te empurrando para relações que ativam essas mesmas feridas, numa tentativa equivocada de encontrar a resolução. A sombra, o espelho inesperado de si mesma, reclamando o que foi reprimido. E há também a sombra. Ah, a sombra! Que palavra intensa, carregada de mistério. Mas a sombra, na visão junguiana, não é apenas o lado mau de nós, como se fosse algo puramente perverso. Não. A sombra é tudo aquilo que nossa consciência rejeita, reprime, tudo o que não queremos ver em nós mesmas, ou aquilo que a sociedade nos ensinou a esconder. Nossos medos mais profundos, nossa raiva não expressa, nossa vulnerabilidade nua, nossa sensualidade, nossos impulsos indesejáveis, mas também nossos talentos latentes e forças poderosas que não nos permitimos usar ou reconhecer. Se na infância você aprendeu que meninas boas não sentem raiva, que era feio ser vulnerável, que deveria ser boazinha o tempo todo, ou que suas necessidades eram secundárias, esses sentimentos e potências não evaporam. Eles são empurrados para a sombra, vivendo no submundo do seu inconsciente. Ela é uma mestra na arte da strong. Inconscientemente, você pode se atrair por alguém que parece encarnar exatamente as qualidades ou os defeitos que você reprimiu em si mesma. Talvez você seja atraída por um homem que expressa de forma agressiva ou dominadora
a raiva que você não pode ou não se permite expressar, ou que te coloque em uma posição de passividade ou vitimização, que você, talvez, não conseguiu reconhecer como parte de sua própria sombra não integrada, a parte de você que ainda se sente indefesa e sem poder. É como se o relacionamento se tornasse um palco para essas peças não encenadas da sua alma, para esses dramas internos que clamam por atenção. O parceiro, por vezes, representa e age aquilo que você precisa reconhecer, enfrentar e integrar em si mesma. É um espelho, por vezes cruel e distorcido, mas profundamente revelador do seu próprio interior não explorado. A raiva dele pode ser a sua raiva negada. A passividade dele, a sua passividade em certas áreas da vida. A sombra, por meio dessas projeções, está sempre nos chamando para a totalidade. O chamado sagrado da individuação, sua jornada de retorno a si mesma. Mas aqui, querida ouvinte, está a parte mais luminosa e vital da nossa conversa. A dor não é o fim da história. Ela é, paradoxalmente, o início de uma nova jornada. Jung falava do strong processo de individuação. Ele via a vida não como uma linha reta, mas como uma espiral, uma jornada sagrada em direção à totalidade, ao estado de se tornar quem realmente somos, seres inteiros, autênticos, plenamente conscientes e realizados. É o processo de integrar todas as partes de nós mesmas, a luz e a sombra, o masculino e o feminino internos, o consciente e o inconsciente, em um self unificado e verdadeiro. Ficar presa em padrões de relacionamento abusivo é, sem dúvida, um obstáculo imenso a essa jornada de individuação. Mas, veja bem, esse obstáculo não é uma punição. Ele é um chamado urgente da sua alma, um sussurro persistente do seu self, para que você pare, olhe para dentro e comece a integrar esses complexos que te prendem. Cure seu ânimo ferido e traga à luz sua sombra. As repetições dolorosas não são para te quebrar, para te destruir. Elas são, na verdade, poderosos despertadores. São faróis que te apontam onde estão as feridas mais profundas, aquelas que ainda precisam de carinho, de atenção amorosa, de cura e de integração. É um convite irrecusável para você desvendar os mistérios do seu próprio inconsciente, para quebrar o ciclo, para parar de reencenar roteiros antigos e dolorosos, e finalmente começar a escrever a sua própria história. Uma história de força, autenticidade e liberdade. Como se faz isso? Não há uma fórmula mágica, mas há um caminho. Ele envolve coragem para olhar para suas feridas sem julgamento, para sentir a dor que foi reprimida por tanto tempo. Envolve buscar a ajuda de um terapeuta qualificado, que possa te guiar por esse labirinto interior. Envolve aprofundar-se no autoconhecimento, talvez através da escrita, da arte, dos sonhos. Envolve aprender a estabelecer limites saudáveis, a dizer não ao que te diminui e a dizer sim ao que te eleva. Envolve, acima de tudo, cultivar a autocompaixão e o amor próprio, percebendo que você é digna de um amor pleno e respeitoso. É um processo, não um evento. É a jornada mais importante da sua vida, a jornada de volta para casa, para o seu self mais autêntico. A cada complexo compreendido, a cada sombra integrada, a cada aspecto do ânimos curado, você recupera um pedaço da sua alma, um fragmento do seu poder. Sua alma está te chamando. Ela tem clamado por sua atenção através da dor, do desconforto, da repetição. E a resposta, a cura, a liberdade, reside em você. Basta coragem para olhar para dentro, para honrar suas feridas e começar a trilhar o caminho de volta para casa, para si mesma, para o amor que você verdadeiramente merece.